Só ver se está gravando. Pronto, acho que agora começou a gravar. Bom, então, gente, boa noite para todo mundo. Eu sou a professora Lidiane Salvatierra, a gente ainda não se conhece, né? Essa é a primeira disciplina que eu estou ministrando aqui para vocês no Ciências E10. E eu também vou voltar a dar outra disciplina para vocês mais para frente com outro professor, provavelmente no próximo semestre, tá? Então, eu vou colocar aqui a minha apresentação para vocês para explicar como é que vai ser essa disciplina, o que a gente vai ter que fazer. O material que eu vou colocar aqui, eu também vou disponibilizar para vocês, tanto no grupo de WhatsApp, quanto também eu vou subir essa aula para o YouTube, eu também disponibilizo por lá, tá? Vocês conseguem ver essa apresentação aqui? Sim, dá para ver um astronauta aí. Isso. Pronto. Bom, essa nossa disciplina ela é chamada de hora de propor e perguntar, né? Aqui no Ciências E10, todas as disciplinas elas são intercaladas, né? Então, o que a gente vai fazer nessa disciplina, vocês já começaram a fazer algumas coisas na disciplina anterior, tá? Mas como a nossa disciplina, no final das contas, ela vai ser uma preparação para a próxima disciplina, é nesse momento que talvez vocês precisem fazer alguns ajustes com relação aos eixos e aos subtemas que vocês trabalharam na aula anterior. E aí eu vou explicar para vocês como é que isso vai acontecer, tá? Então, só uma explicação com relação a quem eu sou, né? Eu sou formada em Ciências Biológicas, eu tenho tanto a licenciatura quanto o bacharelado. Eu também fiz o mestrado e o doutorado com as ciências biológicas, eu sou aracnóloga, eu trabalho com aranhas, escorpiões. Eu também tenho um pós-doutorado em educação, então também acabo tendo uma linha de pesquisa voltada para a educação e eu tenho algumas especializações especialmente voltadas para a educação. Atualmente eu sou professora da UFNT, né, antiga UFT, campus de Araguaína, virou a UFNT, e eu trabalho com duas linhas de pesquisa, né? Uma dentro da zoologia de invertebrados, como eu disse, eu sou aracnóloga, e uma outra voltada para a educação e para o ensino. E aí, educação e ensino, a gente trabalha com basicamente tudo, né? Que tudo tá. A gente consegue trabalhar com todos os temas voltados para a educação e para o ensino. Eu estou no grupo de WhatsApp, né, do Ciências E10, podem falar comigo por lá. Também pode mandar e-mail para mim se precisar, tá? Então, o e-mail institucional fica lidiane.trigueira@fnt.edu.br e o meu e-mail particular seria lidianetrigueira@gmail.com. E eu também, vocês podem falar comigo através do AVA, né, do Ciências E10. A mensagem que você manda por lá também chega para mim no meu e-mail, tá? Então, essa é a terceira disciplina do Ciências E10, né? O nome dela, como eu já disse, é Hora de Perguntar e Propor. Ela tem uma carga horária de 30 horas, a duração de 4 semanas, e a gente vai ficar, então, com esse acordo das aulas online serem todas as terças às 8 horas da noite. Eu vou gravar todas as aulas, tá? Então, a menos que exista algum contratempo comigo com relação a outra atividade, a gente fica, então, sempre com esse horário, tá? Com relação ao cronograma da nossa disciplina, a gente tem, então, 4 semanas para desenvolver ela. Essa é a primeira semana, né? Então, vai de hoje até a próxima semana. Ela fica como a parte da apresentação da disciplina. Vocês vão ver que para essa semana não tem muita coisa para fazer, né? A gente começa a trabalhar em si do que a gente precisa a partir da próxima semana. A nossa atividade 1 em si, ela começa na semana 2, na próxima terça, no dia 12, que é quando a gente começa a falar do plano de aula, né? O plano que vocês vão precisar construir. Depois disso, na nossa semana 3, a gente ainda vai estar trabalhando com esse plano de aula e toda disciplina ela precisa findar numa avaliação presencial, né? E a gente vai ainda fazer essa logística com relação a quais polos vão ser disponibilizados para vocês e quais tutores vão ficar com vocês nesses polos. E a ideia é que a aula presencial ela ocorra no sábado, né? Porque é um dia que
ele é mais disponível para todo mundo, mas a gente também pode entrar em alguns acordos, né, com relação a isso, como eu acho que foi feito nas disciplinas anteriores. Então, por enquanto, eu não tenho esse calendário para vocês de avaliação presencial, eu vou falar com os tutores, tá? E aí eu faço a disponibilização desse cronograma para vocês se ajustarem. Com relação à nossa disciplina, ela é voltada para a construção do plano de aula. Como eu disse, no Ciências E10, a gente vai ter cada disciplina acaba puxando a outra, né? Então, o plano de aula que vocês vão desenvolver na minha disciplina, vocês só vão aplicar ele em sala de aula na próxima disciplina, tá? Então, essa é uma disciplina toda voltada para a construção de um plano de aula. E apesar de vocês terem trabalhado com vários eixos e vários subtemas na disciplina anterior, aqui é só um plano de aula. Então, aqui a gente vai focar só em um eixo e um subtema, que é o que vocês vão selecionar, tá? Então, eu vou voltar a falar dos eixos e dos subtemas, né? Relembrar para vocês as possibilidades que a gente tem para trabalhar dentro desses eixos e desses subtemas, mas no final das contas vocês vão escolher qual é o melhor tema para vocês, de acordo com a turma de vocês, o que vocês mais gostarem de explorar dentro das aulas, e é só um, tá? Um eixo e um subtema. Aqui tem algumas informações que já estão, na verdade, lá na plataforma para vocês, né? A gente tem uma expectativa de trabalhar em todas as disciplinas do Ciências E10 com atividades investigativas, que é literalmente para fazer com que os nossos alunos descubram por si só algumas coisas, né, consigam trabalhar ativamente na busca do conhecimento. Então, é muito importante que a gente tente fazer alguma coisa fora da caixinha, né, de pegar aquele aluno e se afastar muito daquela aula tradicional. A gente sabe que na maioria das escolas a gente não tem tanto material à disposição, a gente não tem laboratório, às vezes não tem nem carteira nem nada, mas a gente vai, com o que a gente aprende aqui, a gente vai tentar, então, fazer alguma coisa diferenciada, obviamente, na medida do que você consegue fazer, né? Se no final das contas você só consegue implementar alguma coisa com quadro e com pincel, é isso que você vai ter que fazer, né? Então, mas mesmo assim, é importante a gente tentar se esforçar para fazer alguma coisa diferenciada, tá? Com relação, então, às nossas atividades em si, dentro da construção desse plano de aula. Hoje, eu vou apresentar para vocês, novamente, de uma forma muito rápida, os eixos e os subtemas, especialmente alguns conteúdos que talvez sejam interessantes de vocês trabalharem, tá? Na nossa segunda aula, eu vou mostrar para vocês o modelo, né, que é exigido dentro do Ciências E10, o modelo de plano de aula, e aí a gente vai começar aprimorando esse plano de aula. A ideia é que a gente pegue, então, a primeira atividade 1 da próxima semana, ela vai tratar, então, da questão-problema que vai nortear o seu plano de aula, né? Então, vocês vão ter que pensar qual é o problema que vocês querem apresentar para os alunos, qual é a questão que vocês querem investigar, o que vocês querem, às vezes, tentar resolver, né? E na nossa atividade 2, ela é literalmente a escrita do plano de aula. Como eu disse para vocês, esse plano de aula ele não é implementado nessa disciplina, ele vai ser implementado na próxima. Então, a gente tem que ter um cuidado para a gente não chegar no final dessa disciplina e não gostar do nosso plano, né? Ou observar que talvez a gente colocou muita coisa ali que a gente não consegue desenvolver com os nossos alunos, porque vocês vão precisar levar esse plano de aula para a sala de vocês e aplicar ele, tá? Com relação à avaliação presencial, ela vai ser voltada, então, só para você apresentar, numa forma de seminário, o seu plano de aula para o tutor e para os outros colegas de vocês, tá? Então, a nossa disciplina, ela é muito tranquila com relação a isso. A nossa disciplina, ela é a construção do plano de aula. E é o plano de aula só dentro de um único eixo e só dentro de um único subtema, tá? Lembrando que, apesar de a gente falar da necessidade de escolha de um eixo e de um subtema, internamente você vai escolher o assunto que você vai querer desenvolver, tá?
E no final dessa disciplina, eu coloquei vários possíveis tópicos para vocês terem algumas ideias do que vocês podem procurar, né, escolher para fazer o plano de aula de vocês. Então, com relação à nossa atividade presencial, ela vai findar com a apresentação dos planos de aula. A gente tem o dia 23, que é num sábado, marcado para isso, né? A gente está hoje com 7 polos, né? A gente tem aluno de Araguaína, de Colinas do Tocantins, Palmas, Grupi, Cristalândia, Arraias e Formoso do Araguaia. Na última disciplina, se eu não me engano, foram abertos só 4 polos para receber todos os alunos, né? Porque tem alguns lugares que são próximos dos outros. Essa definição final do dia, do horário, né, e quais polos vão estar disponíveis, eu vou ver isso com o tutor e eu também falo com vocês na próxima aula e a gente vai tentando se acertar. Apesar da gente ter o dia 23 marcado, pode não ser dia 23, tá? Então a gente vai tentar ajustar esse cronograma com a gente, né? Já tem aberto, né, um fórum da disciplina lá, então vocês podem colocar algumas questões lá, caso tenham dúvidas, podem compartilhar material com todo mundo, também podem falar comigo, como eu disse para vocês. Então, a gente precisa, nesse momento, relembrar o que foi feito na disciplina anterior para a gente entender o que a gente precisa ajustar nesse momento para conseguir fazer o plano de aula, tá? Então, relembrando, especialmente na última disciplina de vocês, que ela já foi um enfoque mais relacionado ao início da construção do TCC de vocês, do trabalho final, na atividade 1, né, vocês se apresentaram, falaram um pouco da formação de vocês, e vocês tiveram um contato maior já com os 4 eixos, né? O ambiente, tecnologia, universo e vida, e vocês viram que tem vários subtemas ali, e vocês escolheram 4 subtemas dentro de cada eixo para fazer algumas análises, né? Eu tive acesso, né, a alguns registros de vocês, então eu já sei que tem muita coisa que dá para fazer, você já tem criatividade suficiente para isso, muita gente já está procurando fazer algumas coisas diferenciadas com os alunos. Então, na nossa disciplina, eu preciso que vocês comecem já a pensar de agora para a próxima semana qual seria o único eixo que vocês vão trabalhar dentro de ambiente, tecnologia, vida e universo. E dentro desse eixo, qual é o único subtema que você vai escolher, tá? Na nossa disciplina, então, a gente vai ter que fazer um plano de aula. É aquele plano de aula básico, a gente só tem que seguir o modelo do Ciências E10, tá? Então, depois que você escolher o eixo e o subtema, você vai ter um título lá no seu plano de trabalho, plano de aula. Vejam a possibilidade de aplicar esse plano de aula com o máximo de turma possível para você ter uma experiência diferenciada, para você ter a possibilidade de fazer ajustes, ver como é que diferentes turmas percebem, né, o seu plano de aula. Mais para frente, a gente vai pensar na parte da problematização, que é a parte da questão que a gente quer trabalhar, da questão que a gente quer resolver, quer investigar. No nosso plano de aula, a gente vai precisar também pensar antecipadamente o que pode dar certo, o que pode dar errado, né? O que eu vou fazer como ação e qual é o desafio que eu vou encontrar mais para frente, certo? Então, nesse momento, a gente só pensa em eixo e subtema para trabalhar. A partir da próxima semana, a gente começa o plano de construção do plano de aula. E para a próxima disciplina, novamente, esse plano ele vai ser implementado na sala de aula, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa escolha para a gente não se arrepender. Porque se a gente trabalha com plano de aula que a gente não gosta, muitas das vezes ele não vai dar certo, tá? Então, lá na plataforma de vocês já têm aberto a nossa disciplina, né? Essa é a carinha da plataforma, como é que ela está hoje. Então, hoje a gente vai se concentrar só
aqui nessa parte de materiais de estudo, tá? Quando você aperta na parte de material de estudo, vai abrir já esse modelo de plano de aula, vocês já podem dar uma olhada nesse modelo, eu vou falar sobre ele só na próxima aula, e mais embaixo a gente tem um conteúdo mais extenso explicando, né, cada eixo, tem a parte das atividades investigativas que vocês já deram uma olhada na última disciplina, né, as possibilidades de textos que podem ser trabalhados, de experiências que podem ser feitas, tá? Atividade 1 a 2 e avaliação presencial, a gente só vê isso mais para frente, tá? Hoje eu abri a plataforma, eu cliquei aqui nos eixos temáticos e eu não consegui acessar, né, o material, o conteúdo que está aqui dentro, tá? Eu não sei se eles estão mexendo na plataforma ou se é só a minha que deu problema, mas se a sua plataforma, ela tá igual a minha, quando você clica aqui não aparece, né, cada eixo sendo explicado, você vai ter que fazer o seguinte, tá? Quando a gente aperta lá, na teoria tinha que aparecer isso aqui, tá? Apertou aquele link lá, aparece, abre todos os eixos aqui, e dentro dos eixos você consegue ver cada subtema. Então, se quando você aperta aqui, não está sendo direcionado para essa página aqui, você vai fazer o seguinte, você vai clicar lá em cima onde está escrito página inicial, vai abrir uma tela, lá vai estar aberto, vai ter o botão todos os cursos, você aperta nesses todos os cursos, vai ter uma listona de vários, né, links para você clicar, você vai apertar lá no C10 eixos, vai abrir essa página aqui, e você vai clicar aqui embaixo nesse banner de baixo, e aí você consegue então acessar aquele conteúdo lá, tá? Mas só se o de vocês não estiver aparecendo igual ao meu, tá? Então, relembrando os eixos e subtemas, a gente vai ter 4 eixos. Muitos desses eixos, eles conversam entre si, obviamente, né? Porque tudo acaba sendo interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar, né? Então, vários conteúdos também vão acabar se repetindo, tá? Mas no Ciências E10, a gente tem essa separação em eixo temático ambiente, e ele apresenta 5 subtemas para vocês, né? A Terra no Universo, a Terra é Viva, a Terra em Colapso, Animal Cultural, o Futuro da Terra. Na tecnologia vai aparecer escalas do micro ao macro, materiais e máquinas, ondas, transformações de energia. No universo aparece espaço e tempo, formas de energia, matéria, o sistema solar, e no vida aparecem as interações da vida, a sexualidade humana, do sol, a diversidade, evolução e o que é vida. Então aqui a gente tem basicamente um agrupamento enorme de várias disciplinas. A gente tem biologia, a gente tem química, a gente tem física, a gente tem geografia, a gente também pode ter muita coisa aqui sendo relacionada com história, com filosofia, com sociologia. Então, pensem também nessa possibilidade no plano de aula de vocês de trabalhar mais de uma disciplina, que aí a gente consegue fazer realmente um ensino interdisciplinar, né? Conectando um tema com o outro, tá? Então, para essa semana, qual é o eixo que você mais se identifica? Qual é o eixo que você mais gosta? Qual é o eixo que você gostaria de trabalhar? Dentro desse eixo, mesma coisa. Qual é o subtema que você mais se identifica? Qual é o da sua área? Qual é o que você mais gosta? Qual é o que você vai ter que trabalhar? É só um eixo, é só um subtema, tá? Então, lembrando que vocês tiveram que escolher, tiveram que trabalhar, né, os 4 eixos ao mesmo tempo na última disciplina, só que escolheram um subtema dentro de cada eixo, né? Então, nesse momento, é só um eixo e um subtema. Isso vai ficar a cargo de vocês, tá? Não tem pressão com relação a isso. Se todo mundo quiser ir só no ambiente, pode ir. A gente não vai fazer nenhuma exigência com relação a todo mundo precisa pegar um, todo mundo precisa pegar diferente, não tem isso. É o que você mais gostar, tá? Então, para isso, deem uma olhada no que já está lá disponível para vocês com relação aos conteúdos que podem ser trabalhados. Se você quiser reproduzir um plano de aula que você viu online, também não tem problema, tá? O que é importante é que você traga novas experiências, que você avalie o plano de aula, veja o que vai dar certo, veja o que vai estar errado. A gente não precisa criar nada
100% novo, porque, enfim, às vezes a nossa vida de sala de aula, né, nem às vezes, né, a nossa vida ela é tão corrida que a gente acaba buscando, né, essas outras coisas que estão disponíveis para a gente fazer, tá? Então, você não precisa inovar completamente. Se você já viu que viu no YouTube que alguém fez uma experiência interessante que você consegue reproduzir com seus alunos, você pode fazer isso, tá? Coloca essa experiência encaixada dentro de um subtema, dentro de um eixo, e você pode aplicar ela, certo? O que é interessante para a gente é que você traga uma nova experiência para os seus alunos e você, tá? Se você já tem um plano de aula que é seu, que você já desenvolve ele há muito tempo e ele dá muito certo, não tem problema de você reproduzir ele para essa especialização, tá? Então, o que é importante para a gente aqui é que o plano de aula ele seja avaliado por você, ele seja aprimorado por você. Se você quiser fazer um plano do zero, se você quiser pegar um tema que você nunca trabalhou na sua vida, você pode trabalhar sem problema. O interessante para a gente é que ele seja aplicado e que ele seja passível de você ter boas análises ali, tá? Tem a possibilidade no meu plano de aula ele dar errado? Tem, né? Tem a possibilidade no meio do caminho do meu plano de aula eu ter que refazer ele na medida que estou implementando ele? Também tem, tá? A gente sabe que dentro da tudo isso acontece dentro da sala de aula e a gente tem que estar preparado para isso, tá? Como lá na nossa plataforma, ela é muito resumida, na verdade, né? A gente não tem uma quantidade de material assim muito grande, PDFs, livros, para a gente conseguir ter mais aprofundamento nesses eixos temáticos. Eu coloquei aqui uma lista, né, de assuntos e também da descrição de alguns temas para vocês pensarem na possibilidade de utilizarem também, tá? Então, eu não vou ler isso tudo para vocês, isso vocês vão ler depois com mais calma, mas eu vou só trazer para vocês algumas ideias, assim, geral, do que pode ser trabalhado para além do que está naquela plataforma dentro desses eixos e dentro desses subtemas, tá? Então, falando primeiro do eixo temático, ambiente, da parte da Terra e no universo, você pode trabalhar várias coisas aqui, coisas que a gente já são meio óbvias para a gente, né? A parte do sistema solar, de movimento da Terra, mas também vocês podem trabalhar coisas que talvez o nosso livro didático, ou tempo, ou a própria falta de, não é nem de interesse, né, mas de espaço para a gente pensar sobre esses assuntos. Você pode trabalhar com a possibilidade, por exemplo, de exoplanetas, né, de descobrimento, novos descobrimentos, né, o que muitos alunos gostam dessa parte do novo, né, acabam pegando até uma parte mais cultural e criativa, jogando para uma perspectiva mais filosófica de existe vida fora da Terra, né? Essas partes são interessantes da gente trabalhar. Todas essas informações acabam instigando a criatividade do aluno e fazendo ele fazer o mais difícil da sala de aula, que é conversar com a gente, né? Que é se expressar. Então, nessa parte de a Terra no universo, tem muito filme que pode ser utilizado, né? Para a gente trabalhar isso. Muita gente gosta dessa parte de exploração espacial, tudo isso é possível de ser trabalhado, né? Na parte da Terra é viva, aí entra uma quantidade absurda, né, de assuntos relacionados à Terra e aos seres vivos, então essa parte é muito biológica, mas também entra a parte da química envolvendo a parte de fisiologia, né, dos ciclos biogeoquímicos, tem uma parte muito em foco agora, que é a parte de desenvolvimento sustentável, na parte de conservação, extinção, mudanças climáticas. Isso tudo pode ser trabalhado de uma forma muito fácil e muita coisa acaba tendo disponível para a gente na internet, coisa nova. A parte da Terra em colapso, né? Toda essa parte voltada, de novo, desmatamento, poluição, escassez de recursos,
parte de reciclagem, tem uma parte de educação ambiental voltada a uma coisa chamada de logística reversa, né, que seria uma possibilidade no futuro de tudo que a gente compra eventualmente ser voltado, né, ser mandado de volta para as empresas para elas reciclarem. Tem a parte de justiça ambiental, tem a parte de justiça ambiental, tem um subtema chamado animal cultural. Essa parte de animal cultural, ela está muito ligada a essas tecnologias, a internet das coisas, né? Essa parte de conhecimento mais rápido, chat GPT, né? A parte de inteligência artificial, né? Você também pode pegar essa parte de animal cultural e voltar ela para a parte ecológica dos seres vivos, então, como os outros animais se comunicam, né? A parte da corte de animais, né? Nos meus estudos, por exemplo, a gente tem aranhas que têm um comportamento diferenciado, o macho dança para a fêmea, né? A gente tem a mudança de coloração dos animais com relação a sinalização, né, de perigo, de outras coisas. Na parte do futuro da Terra, uma perspectiva mais futura, né, aqui entra novamente a parte de desenvolvimento sustentável, né, entra a parte de extinção, entra a parte do quem gosta dessa parte mais voltada para políticas públicas, né, a parte da biologia, da química e da física, de como que a gente aplica aplica essas disciplinas na parte de cidadania, a gente pode falar sobre isso. Na parte de tecnologia, a gente tem dentro do subtema escalas do micro ao macro, a gente vai ter desde uma parte que pode ser muito voltada para desenvolvimento de tecnologias para a medicina até para o cotidiano do dia a dia. A gente também pode falar das escalas de tempo. A astrologia também entra ali, na parte de materiais e máquinas, também a parte de construção, automação, controle, inovação e desenvolvimento, que são duas palavras que agora lei, né, assim, em tudo. Até a educação tem que ter inovação e desenvolvimento, a gente tem que procurar novas formas de inovar, né, e metodologias de desenvolvimento de plataformas de educação, né, como é que o Twitter, como é que o WhatsApp, como é que o Instagram podem ajudar na educação ou pode ajudar na vida como um todo e deixar de ser uma coisa mais virtual, né. A parte de ondas, Thais perguntou se tem link para frequência, não, né? Como essa aula está sendo gravada, eu vou pegar o nomezinho de vocês que está aqui para mim na lista, tá? Então, se todo mundo entrou com o seu próprio nome, sem for o nome de ninguém, já está aqui, tá? Se o seu nomezinho não estiver aparecendo aí, tiver outra coisa, coloque o seu nome no chat que eu consigo ver também, tá? A parte de ondas é uma parte mais física também, né? Para quem gosta disso. A parte de transformações de energia também entra mais assuntos relacionados à física, muita coisa relacionada à química também, né? A parte de armazenamento de energia. Na parte do eixo temático de universo, fala de espaço e de tempo. Também tem a parte mais dura, né, desses temas, que é relatividade, gravidade, buracos negros, viagem espacial. Tem uma parte interessante de filosofia, as questões filosóficas, né, a parte de se a gente deve... o modelo de aula, ele já está... O modelo do plano de aula, ele já está disponível na plataforma, tá? É só você clicar lá em materiais que vai aparecer o modelo para você. Parte de formas de energia também tem vários temas aqui, né? Muitos desses temas são temas que a gente tem que trabalhar de acordo com o currículo, né? Então, se você quiser voltar o seu plano de aula para o currículo em si, né? Para as exigências curriculares, para você ficar dentro do seu cronograma, não tem problema, mas também se você quiser abrir uma brecha para um tema que não vai ser trabalhado naquele currículo, você também pode fazer isso, e eu acho uma opção interessante, né? Porque já tira aquela parte de aquela amarra que a gente tem de ficar só naqueles temas, e são temas, de novo, muito
fixos, né, muito duros, se pegar um tema completamente fora que os alunos não estão esperando e você colocar ali é muito interessante. A parte de matéria é um exemplo desse, né? A maioria dos conteúdos relacionados à matéria são esses conteúdos curriculares rígidos. A gente tem a parte do sistema solar. E o último eixo, que é o eixo vida, ele vai trabalhar, na verdade, quase tudo, né? Muitos desses temas aqui, eles, como eu falei para vocês, eles são conectados entre si. Então, se você quiser pegar vários temas, né, e fazer uma conexão entre eles e colocar no plano de aula de vocês, vocês podem fazer isso, né? Então, você pode pegar um tema de reciclagem, relacionar a extinção dos animais, né? Por como que a reciclagem ela conseguiria melhorar a parte da preservação ambiental, já são 2 temas, né? Como que a política pública pode interferir nessa questão de reciclagem e da preservação, já são 3 coisas conectadas. Tem a parte da sexualidade humana aqui, que são temas que, infelizmente, a gente acaba não tendo tempo de trabalhar com os alunos, e aí fica muito superficial que a gente conversa com os alunos sobre isso, né? Então, aqui entra desde a parte de anatomia geral, né? Mas também entra a parte da orientação, como é que a sexualidade ela se conecta com a cultura e com a sociedade, tem a parte de ética e de consentimento com relação a isso, do só a diversidade, novamente, a gente tem tudo aqui relacionado, que vai desde a fotossíntese até a parte de educação ambiental, a parte de evolução, que também é novamente um tema curricular, tem desde o princípio da evolução, o que é especiação, fósseis, né? Essa parte, inclusive, a parte de paleontologia, né, de dinossauros, de fósseis, de como que está hoje, né, o descobrimento de espécies baseado nesses materiais fossilizados, ela é muito superficial, né, então é interessante trabalhar com isso, a gente tem vários filmes aí, filmes clássicos que falam sobre isso, né. Tem o subtema que é o mais amplo de todos, o que é vida, né, e o que fica, então, aqui para vocês, aqui a gente já vai para o final, né, dessa nossa aula aqui. Online, já na plataforma para vocês, tem todo o material relacionado aos eixos que o Ciências E10 traz para vocês. Eu vou disponibilizar esse PDF para vocês terem um material adicional, para vocês pensarem em algumas possibilidades temáticas para o plano de aula de vocês. Para agora, eu só preciso que você pense e escolha para você qual é o eixo que você vai ficar, qual é o subtema que você vai trabalhar. Lembrando que dentro do subtema, você ainda vai precisar escolher um tema, né? Se você escolher o tema ambiente e o subtema a Terra é Viva, você não vai trabalhar com um plano de aula chamado A Terra é Viva, né? Dentro da Terra é Viva, você vai escolher uma coisa ali para trabalhar. Nosso plano de aula, ele é baseado em uma aula de 50 minutos, tá? Por isso que a gente não consegue desenvolver um eixo gigante, nem um subtema gigante. A gente vai ter que se fixar em alguma coisa ali menor, tá? Então, escolham um eixo, um subtema, e aqui eu fico com aí eu passo algumas recomendações para vocês fazerem essa escolha, né? É sempre mais fácil a gente trabalhar com o que a gente gosta mais, né? A gente acaba tendo mais curiosidade, mais motivação com relação a isso. Então, escolha o subtema, escolha o tema, escolha o eixo que você mais gosta, que você mais tem afinidade, ou que você tem mais curiosidade. Vai facilitar a sua vida. Agora, se você quiser, talvez, ir para um lado mais desafiador, você pode escolher um tema que você tem mais dificuldade, né? Para mim, o que eu teria mais dificuldade é qualquer coisa relacionada à física. Eu não sei nada de física. Para mim, física é muito abstrato, tá? Você pode fazer isso, né? É um caminho interessante. Você também pode jogar para a galera. Você pode chegar na sua turma e falar assim, gente, eu vou fazer uma coisa diferenciada para vocês.
me falem um tema que vocês gostariam que eu trabalhasse com vocês, né? E também você pode optar por alguma coisa super atual, né? Porque como temas atuais, eles acabam tendo muita gente procurando, a gente acaba tendo muito material atualizado. Então, temas como dengue é uma coisa interessante, né? Temas como mudança climática também é uma coisa atual, chuva, seca, espécies novas, enfim, você pode trabalhar com isso, tá? Seria interessante, como você vai trabalhar com uma turma e você vai fazer isso para a turma, né, para que ela tenha um conhecimento diferenciado sobre alguma coisa, seria interessante você, em vez de perguntar o que você gostaria que a sua turma trabalhasse, você pode procurar qual é a dificuldade da sua turma, né, o que ela está com dificuldade de aprender, né, e você pode colocar, então, dentro do seu plano de aula, como uma questão problema que a sua turma tem maior dificuldade em aprender sobre tal tema, né? E a partir disso você consegue desenvolver, tá? Você também pode pegar o seu currículo, né, obrigatório, e você pode ver o que está faltando ali, e você pode escolher um plano de aula para ser aplicado com relação àquele tema que falta ali que você acha interessante, tá? E como eu disse para vocês, vocês podem pegar coisas de fora. Então, você pode ter visto um vídeo com alguma experiência interessante que quer fazer com o aluno. Você pode ter visto um filme interessante, um documentário, algum artigo fez algum jogo diferenciado. Você viu que alguém fez uma visita, ou existe a possibilidade de uma visita com seus alunos em algum lugar. E você pode ir encaixando isso dentro do seu plano de aula. André, pode perguntar. Professora, que nas disciplinas passadas o pessoal estava com dificuldade. Tem gente que nunca pisou em sala de aula, só no estágio, está com muito tempo que formou e aí voltou a estudar. Não está tendo vínculo com escola, com essa questão de plano de aula. Aí eu queria saber se vai continuar podendo fazer em dupla ou se tem que ser individual. Com relação ao plano de aula, eu acho que você vai ter que fazer individual. Porque, assim, o que acontece com o nosso curso nesse momento? A gente não acha que todo mundo vai seguir até o final, porque a gente acabou tendo uma perca de alunos, né? Justamente pelo que você falou, tem aluno que não está em sala de aula e, infelizmente, ele resolveu abandonar o curso porque achou que ele não conseguiria fazer, né? Agora sim, na disciplina anterior, você conseguiu fazer em dupla com alguém? Sim, eu fiz em dupla. Acho que todo mundo fez dupla, trio, acho que era dupla. Todo mundo? Tá. Então a gente fica acordado assim, então. Você pode montar. É porque assim, qual é a minha preocupação nesse momento? Eu não vou ver a implementação do seu plano de aula, vai ser o próximo professor na próxima disciplina, né? Então, se fosse comigo, eu acertaria com todo mundo aqui que vocês fizessem o plano de aula em dupla ou em trio e fossem aplicar em conjunto na sala de aula. Só que eu não sei como é que o próximo professor vai fazer isso. Então eu acho que a gente pode fazer o seguinte: façam no momento um plano. Se você tem uma dupla, faça um plano que converse com o outro, tá? Então, por exemplo, se você tem uma dupla, escolham o mesmo eixo, o mesmo subtema, só que dois planos diferentes só com relação ao que você vai aplicar em sala de aula, tá? Então, por exemplo, se você escolheu o ambiente e o subtema A Terra é Viva, um fica com, por exemplo, reciclagem e o outro fica com um tema afim, sabe? Então, pode ficar com a reciclagem e o outro pode ficar com
compostagem, por exemplo, entendeu? Que seria a parte de reciclagem de orgânicos, entendeu? Sim, entendi. Tá? E aí eu acho que fica melhor, porque aí a gente conversa com o próximo professor para que vocês não tenham que aplicar os dois planos. Aplica só um plano em conjunto. Tá certo, então. Certo? Então a gente fica com com esse acordo. Todo mundo faz um plano, mas se você já tem a sua dupla, né, que você vai para a sala de aula com ela, vocês fazem planos que são muito parecidos e conversam entre si, tá? E aí depois vocês só aplicam um. Michele, se eu não me engano, essa pós ela é de 18 meses, eu acho, não é? Então eu acho que ela termina em dezembro, se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Se ela não terminar em dezembro, ela vai terminar no começo do ano que vem, tá? Porque a gente iniciou um pouco atrasado, ele foi mais para frente todo o calendário. Essa minha disciplina, por exemplo, era para ter sido finalizada em dezembro, tá? Bom, então é isso, gente. Para essa semana, é só pensar em um eixo, em um subtema e o que você gostaria de trabalhar ali dentro, tá? O nosso próximo encontro vai ficar dia 12, terça-feira também, às 8 horas. Alguém tem alguma questão, alguma dúvida? A Priscila disse que termina em março. Então é isso. Então, infelizmente, o nosso calendário ele foi mais para frente mesmo. Então a gente deve finalizar em março, tá? E aí, assim, provavelmente termina em março para quem conseguiu fazer todas as disciplinas, uma atrás da outra, certinha, tá? Porque se alguém perdeu disciplina, eu acho que você vai ter que ir para a parte de reposição. E aí, provavelmente, em abril e maio, devem abrir as disciplinas que você ficou retido. Essa informação eu já não tenho certeza, tá? Porque a maioria das especializações, essas disciplinas que você ficou retida, você faz ela só depois que todo mundo terminou, tá? Michele, março de 2025. Que é a idade dos 8 meses. É 1 ano e meio de disciplinas. E agora que a gente está na terceira, né? Então, realmente a gente deve terminar só em março, regularmente. Fora abril e maio, provavelmente para reposição de disciplina, quem não conseguiu fazer, quem deixou alguma disciplina para trás. Aí, Michelle, você pode falar comigo depois, se precisar, tá? Então, mais alguém tem alguma dúvida? Bom, então eu acho que mais ninguém tem dúvida. Eu vou mandar para você, eu vou colocar esse PDF agora no WhatsApp para todo mundo ter acesso e eu vou também subir essa aula para o YouTube, eu mando o link por lá também, tá? Então, qualquer coisa podem falar comigo em qualquer um desses canais que a gente conversou aqui. E é isso, a gente se vê na próxima terça. Obrigada pela participação de vocês, boa noite para vocês e até a próxima.